esse time do Cuca ganha aspas, reforço Robinho? do Robinho. Sim. Ele gostou, ele deu... Falou que o Robinho é um reforço dentro e fora de campo. Sim. Puta. A questão é a seguinte, vamos lá. Já entrando no assunto Beleza. Robinho. Não, quase. Já entrando no assunto Robinho. O outro seu do outro podcast eu deixei. Ele falou aqui hoje já. Se a Ele gente já to- falou. Se a gente aqui. tomar, Falou. se a gente tomar strike do YouTube lá, depois você resolve. Até esqueci o que eu ia falar. Reforço, Robinho. O Robinho. A questão é assim, pra mim, minha opinião sobre o Robinho. Em campo, Não, vamos falar de campo. não, pra mim Primeiro, a contratação não justifica a contratação do que ele está jogando. Se você fosse pegar um outro cara, tipo, vamos esquecer um pouquinho de lado o que nós vamos falar depois da condenação, enfim, né? O que o Robinho fez para ser contratado pelo Santos? Não sei. Não sei o que viram no último ano dele na Turquia para falar esse cara tem que chegar para ser titular, não sei o quê. Foi banco do Başak. E ele chega para ser titular. Como é que você vai deixar o Robinho com toda a história que ele tem no banco? Mas sei, quem que não você sei. vai tirar aí? Não sei se Aí eu jogo pra vocês aí. Eu não Eu jogo para vejo- vocês, porque você traz um cara desse pro cara ficar no banco, eu não sei não. Eu acho que Nossa, é difícil, hein? Eu não sei Eu não. não sei quem vai tirar aí, não, porque eu não tiro o A Soteldo não, Marinho. a não ser que ele invente ali o Robinho de 9. Ou recuado. Ou recuado. Porque fazendo- ele não vai ter o Sanches por 6 meses, né? O Sanches tá fora da temporada. Então Sanches assim, já era. ele pode Daniel botar. também machucou Ele pode feio, botar né? o Robinho ali fazendo essa função do Sanches ali de segundo volante, mas eu não sei se o Robinho tem Não caixa tem, pra isso. Não tem. Acho que o Cuca é muito bom pra isso. Sabe aquilo que vocês falaram do Luxemburgo não saber lidar, que o Figo disse isso, não sabe lidar com um jogador desse no banco de reservas, agora com o Felipe Melo. Acho que o Cuca vai saber lidar bem com Mas isso. ele já teve problema no Palmeiras, quando teve que tirar o Barrios. Não, tudo bem, já teve uns probleminhas. Mas eu assim, acho que também não vai pra ser o lidar caso com o Robinho. isso. Muito por causa da personalidade do Robinho. Acho que o Robinho, creio, entende o seu momento, entende que vem para ganhar um salário simbólico, para ajudar, para Será? encerrar a carreira no time, Será? vai entrar de vez eu em não quando. caio Eu não nessa, sei, não. cara. Eu tenho minhas dúvidas. Robinho, Entrar de o rei vez da em quando, pedalada. se ele- Não, eu acho que ele vai ficar muito incomodado e criar um problema se ele começar a não jogar nunca. Amigo, se ele Mas eu acho sentar que no não é banco, isso. se ele sentar no banco aqueles 50 conto que o Rolo deu pra ele, Não, eu acho sinceramente... não vai colar. Acho sinceramente que assim, é muita pretensão o Robinho achar que tem que chegar e ser titular absoluto. Não, mas não vai chegar, Cara, não acho vai que eu não chegar com a acredito camiseta que o- de titular. Mas eu acho que se passar aí uns 2, 3 meses e o Robinho não for titular do Santos, Acho 3 meses eu exagerei. Não só isso, Santos e Corinthians, o Robinho do banco, dá 15 minutos no segundo tempo, ele começa a olhar pro lado Falar assim. o quê? E aí? Então, mas Mas não sei, eu cara. acho que o Cuca não vai abrir mão do que tá dando certo para pôr o De Robinho. jeito nenhum. Ele vai pôr o Robinho no time. Não tenho certeza se o Robinho vai ser titular, se vai jogar com frequência, se vai jogar 90 minutos sempre. Não sei nem se o Robinho aguenta isso. Eu acho Não sei nem que se a o Robinho contratação aguenta do isso, Robinho passou esse pelo ritmo. aval do Cuca no sentido de assim, não tenho mais o Sanches. Vou inventar alguém no lugar do Sanches e vou colocar o Robinho numa vaga de um meia, possivelmente de um 10 ali para fazer aquele meio campo, para ser o meio articulador ou para ser o 9 lá na frente. Não acredito que o Robinho vem para resolver problema nenhum pro Santos tecnicamente. Ele pode até ser bom ali, porque é Eu sempre gosto bom dessa o ideia time dele enriquecer o meio de campo do Santos. Não o pode meio ser. de campo em cima, jogando como um segundo Mas que eu- atacante ali, Mas quase. o que eu quero dizer é que eu não acredito que o Robinho vai criar problema dentro do elenco do Santos. Não, até pro porque Cuca, ele não no tem sentido perfil de criar jogar, problema não no jogar. elenco, Exato. assim, mas... Exato, eu não acredito nisso. O grande problema é lá fora, né? É fora do elenco. O Robinho já chegou quebrando tudo. Esse é o problema, e aí assim a questão da gente dar opinião ou não, assim, por tudo que está envolvido o Robinho, a gente tem que tomar muito cuidado com esse assunto. Você contrataria? Não contrataria. Nem abriria a possibilidade para pensar no nome do Robinho. Ponto final, minha opinião, tá? Por tudo que está acontecendo, por tudo que rolou, o Salazar até conversou aí com... Não sei se você vai falar, que você conversou com a advogada dele, enfim, né? Mas minha opinião, muito pessoal, assim, não sei o que vocês pensam, não sei se vocês querem falar sobre isso. É um absurdo para mim, não contrataria, nem cogitaria essa possibilidade. Eu também acho um absurdo completo, assim como eu acho um absurdo completo o Jean tá jogando no Atlético Goianiense, e assim como eu acharia um absurdo completo qualquer jogador que tem... Gente, o cara é condenado, é um absurdo isso. E o Santos cogitou, não só cogitou, pensaram, passou pelo aval ali de pelo menos quantas pessoas?
Ali sabe? agora... É um absurdo. É difícil, cara. É um assunto passou muito pelo aval da delicado. diretoria É um consentimento absurdo que mostra um problema não só do futebol brasileiro, como do futebol mundial e da sociedade Aí que a gente tá vive. inserido. É um absurdo. Eu acho que é bem complicado mesmo. Assim, é uma história que foge tanto do futebol assim, cria um desgaste tão grande assim que não sei se valia a pena pro Santos, até pro Robinho passar. Exato. Exato. Não falando que tornando ele, como que eu vou dizer assim, não vítima assim, mas não assim, um desgaste que eu não sei se vale a pena pros dois lados. Sim. Assim, sabe? Acho bem complicado. Diga aí, Salazar. Cara, essa situação do Robinho para mim é muito simples. Como o Celso falou aqui agora, não é porque é o Robinho e não é porque é o Santos. É porque ele foi acusado de estupro, de agressão, foi condenado em primeira instância e está respondendo o caso. Para mim, qual é a situação? A doutora Marisa Lígia, se eu não me engano, que é advogada do Robinho, inclusive veio me questionar nas minhas redes sociais, tranquilo, ela pode discordar à vontade, mas a questão é a seguinte, a minha opinião, vai muito de acordo com a de vocês, o Santos não deveria ter contratado o jogador porque ele foi condenado em primeira instância de um caso de estupro. A gente já viu N jogadores sendo acusados. E aí eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essas acusações, porque sabemos muitas vezes de onde vem essa acusação, quais são os interesses. E se o cara ali provar a inocência, o caso do Neymar, por exemplo, sequer ele foi indiciado por falta de provas. Então, aquele eu acho que é o momento de todo mundo ter calma, evitar a opinião mesmo, deixar a justiça mostrar. O caso do Robinho, para mim, ele muda de cenário, na opinião pública, inclusive, a gente está vendo aí, é uma opinião quase geral, virou um debate no país inteiro. Por quê? Porque ele foi condenado em primeira instância. O fato, não dá para minimizar a condenação em primeira instância pelo fato dela ainda não ter transitado em julgado. Essa é a minha opinião. Então, assim, o Robinho, ele ainda, enquanto não transita em julgado, ele não é culpado. Ele não é culpado e ele é inocente. Você tem, enquanto ele não a presunção de inocência, o direito diz isso. De inocência. Legal, mas é o que diz, é uma presunção. Sim. A gente tem que aguardar. Mas não pode tirar o fato, como você falou, que ele já foi, tudo já foi visto, já foi analisado pelo juiz, o juiz condenou ele em primeira instância. O caso é de 2013, não é só o Robinho. E com base em tudo que foi relatado e colocado ali, inclusive de conversas que foram interceptadas, o Robinho foi condenado em primeira instância. Aí, para mim, o cenário muda de figura. O que o Santos deveria fazer para mim? O Santos não deveria contratar o Robinho, para mim, nenhum clube deveria contratar o Robinho, e aguardar, se resguardar. É a imagem do clube, é o exemplo que ele passa. O Robinho é uma figura que é idolatrado por muitos adultos, mas o público dele sempre foi mais infantil. A molecada gosta dele. Ele é um cara brincalhão, ele é irreverente, ele é sorridente, ele dribla, ele brinca. Ele é um cara que empolga e que é referência para muita criança. E você já pensou se lá na frente ele é condenado definitivamente? A gente vai ter esse cara como exemplo para as crianças e para tantos outros. Então, ele pode também ser inocente. O que eu entendo é que os clubes deveriam aguardar. Robinho, isso daqui não é uma besteirinha, não é uma coisinha, sabe? Não declarou um carro no imposto de renda, não é isso. O Robinho foi acusado de estupro e condenado em primeira instância. Enquanto você recorre lá, Robinho, recorre, se precisar até a gente está aí, te dar um apoio jurídico, o que você precisar. Mas vamos esperar. Acho que faltou o Santos essa cautela que eu acho que todos deveriam ter, de aguardar o caso ser resolvido, ele que recorra, ele que se defenda, ele que prove o contrário, mas, na minha opinião, é uma mancha que o Santos assume de contratar um jogador que é acusado e condenado em primeira instância de estupro e que está se defendendo. E a gente tem que parar de entender o futebol, enxergar o futebol como um universo paralelo. E outra coisa, né? Futebol não é uma bolha. Eu até dei um exemplo para a doutora Marisa. Eu falei assim, vamos imaginar um médico. Um médico. Ó, aqui todo mundo é homem, aqui, eu sou casado, o Vini é casado, o Celso aqui, não sei. Mas assim, você tem a sua esposa, ela vai num médico.
tá? E aí você descobre que esse médico foi acusado de estupro e condenado em primeira instância. Ainda não acabou. Ele ainda é visto pela justiça como inocente até que se prove o contrário. Mas enquanto isso, ele vai continuar trabalhando normalmente? As pessoas vão continuar contratando o serviço dele normalmente? Será que a minha esposa, a sua esposa, ou qualquer um, E só lembrando, ficaria à vontade para ter os serviços desse médico? Não sei. E só lembrando o seguinte, né? O Santos contratou uma pessoa, um profissional, condenado em primeira instância num crime hediondo. Sim. Ah, mas Não dá pra minimizar. crime hediondo aqui no Brasil, ok? Lá na Itália, sinceramente, não sei qual que é a lei italiana, se tem essa questão de diferenciação de crime hediondo ou não. Mas assim, estamos aqui, vamos analisar com o que a gente tem de base, né? É um crime hediondo. Então, assim, eu acho que só pelo fato de ser um crime hediondo, eu acho que... requer um cuidado a mais. É isso. É o absurdo do absurdo do absurdo. É o que eu falei, cria um desgaste para o Santos, assim, o que eu estava falando, assim, de criar um desgaste, até o Salazar falou, assim, da imagem, assim, Exato. É a imagem do clube. Aliás, é uma campanha que o clube diversas vezes faz nas redes sociais. Isso é um absurdo. Para aparecer nas redes sociais, não, somos contra a violência à mulher. Exato. Diz que não sei o quê. Aí logo em seguida vem a pedalada, a última pedalada, fazem uma festa, promovem aquilo como se fosse a volta do rei, como se fosse a volta do Pelé. É um absurdo. Isso pra mim é hipocrisia. Claro, mas é pra surfar na onda, mas é o que todo mundo faz. E você vê quem defende... tá preocupado só com o futebol. Claro. O que interessa é bola na rede. Vocês... Pô, o Rolo, com todo o respeito que eu tenho ao Orlando Rolo, que eu inclusive já tive contato diversas vezes, fui setorista do Santos. Pô, o Rolo, ele é policial, ele é investigador, e ele falou sobre essa situação. E o Rolo fala, não, é diferente lá, tem 3 ou 4 instâncias, são 3, a gente tem que aguardar e tal... E ele falou assim, provou-se que era uma armação contra o Neymar. Exato, provou-se que era uma armação. O Neymar nem foi indiciado. Por isso que, assim, o caso é diferente, Rolo. Diferente esse caso. A gente entra num assunto, cara, que enfim, né, vai longe, mas assim, escancar um problema social que a gente tem enorme, né, cara? Porque isso gera podcast, não só de futebol, que agora o futebol está inserido, mas de coisas muito mais importantes do que o futebol. E cara, eu não sei se é um desgaste, não é um desgaste só pro Santos, sabe? É um desgaste até pra gente que fala disso, sabe? Porque a gente não precisava estar falando disso, porque isso não podia nem ser cogitado por nenhuma entidade, nenhuma empresa, enfim, cara. E é um absurdo pra mim o quanto isso é recorrente. É o Jean. Gente, o Jean tá jogando no Atlético Goianiense. Exato. Ele espancou a mulher dele. O Bruno vai voltar. Tem time que contrata o Bruno. Voltou. Exato. É a mania de achar que o futebol é uma bolha. E se o Robinho... O futebol tá acima de tudo. O futebol tá acima de tudo. Se ele fizer gol, tá tudo bem. O que ele faz fora de campo é problema dele, ninguém é santo. Tem gente que acha que se o Robinho fizer o gol do título, vai todo mundo levantar ele. Exatamente. Qualquer título que for. E aí o Rolo entra numa questão que ele fala assim, atire a primeira pedra, quem nunca errou, que tem que esperar, o Robinho tá se defendendo. Rolo, eu concordo completamente com isso. Ninguém é perfeito, o Robinho tem que se defender mesmo, a gente tem que aguardar mesmo, e é isso que faltou para o Santos, né? Aguardar. O Santos contratou um cara sem saber, ele já foi condenado em primeira instância, tá recorrendo, e você não sabe no que vai dar. E se lá na frente ele for de fato condenado? Como é que ficamos? O Santos contratou um estuprador? Então não é. Você quer correr esse risco? Na minha opinião, é uma opinião. Pô, mas ele pedala. O Santos não deveria, nenhum time deveria ter contratado, deveriam ter aguardado. E aí o Robinho provou sua inocência, não foi nada disso. Legal, segue a vida, contrata o Robinho, vamos falar das pedaladas e segue. Pessoal, muita coisa vai rolar nessa... E um último adendo aqui, o Rolo, ele deu uma entrevista para a Folha de São Paulo e tem falado isso, de que, estão falando muito... porque é o Santos. Fosse o Corinthians ou o Flamengo, não falariam. Aí, pô, com todo respeito, acabou, né? Aqui o Celso acabou de falar do Jean. Então, assim, não tem nada a ver com futebol, com camisa. Né? Não tem nada a ver com futebol e camisa. Só um último adendo. Existem erros e erros. Isso aí, pra mim, não é um erro. Isso é um mau caratismo absurdo parte do Robinho. E de tantos outros que estão por aí, tantos outros jogadores que estão em atividade, já fizeram isso e a gente não sabe.
e a gente nunca vai saber, porque às vezes rola ali um dinheirinho e fica quieto e todas as Assim coisas. como rola do outro lado. E a gente assim está como tem normalizando meninas isso. que E o, tentam Santos tirar dinheiro. e o Santos contratar o Robinho é normalizar isso. Exato. De novo, mais uma vez. E vão chegar outros, e vão vir outros. Porque se o Robinho fizer 3, 4, 5, 6 gols, acabou tudo. E todo mundo esqueceu. E Não, mas eu acho que ele vai passar pelo mínimo. desgaste. Eu acho que vai ser sempre, muito não pouco, sei. não tem público no estádio. É. Se ele não quiser dar entrevista, Sei lá. Fini, ele só joga a bola e não faz mais nada. Até nem colocar. Exato. Se O ele que eu não já quiser dar falei entrevista, antes. ele só joga a bola, não responde jornalista, não tem o público no estádio, só joga a bola. É, Pra ele tá fácil, entre aspas. até repetindo, não o colocando como vítima, pelo amor de Deus, mas ele vai sofrer um desgaste assim nesse Eu acho que período, vai, assim. mas eu acho que da espero. melhor maneira possível. Eu Ele não tem espero. torcida Nossa. no estádio. Eu fui em Corinthians Atlético Mineiro em 2017, o jogo da taça. O Robinho jogava pelo Atlético Mineiro e a torcida do Corinthians gritava, chamando ele de estuprador e tudo mais, no estádio. Você imagina hoje como seria? Então, assim, para a sorte dele, não tem público no estádio, ele não precisa dar entrevista se ele não quiser, ele não responde essas questões. A questão é, o Robinho, ele tem que se defender. A gente tem que ter certeza que o Robinho não cometeu o crime. Eu prefiro esperar para ter essa certeza. Prefiro esperar a justiça decidir isso. Está fora do âmbito, não é porque é do Santos, do Corinthians, do Flamengo, porque é o Robinho, porque é o Jean, porque qualquer um nessas circunstâncias. E o futebol não pode ser uma bolha à parte. O Santos deveria ter aguardado, espera o Robinho se defender, espera terminar, porque, cara, a gente não pode fingir que isso é uma coisa normal, minimizar uma condenação em primeira instância e ter um cara nessa situação como referência das crianças.